dentre os transtornos mentais, a síndrome de pânico é um transtorno recorrente. E ele ocorre principalmente porque as pessoas não conseguem elaborar algumas emoções no momento certo, no tempo certo, e deixam para lá. Quando no futuro algumas coisas mais fortes ainda acontecem, aí elas desenvolvem a síndrome de pânico. O que é a síndrome de pânico? Síndrome de pânico é quando você de repente tem um medo de um objeto irreal. Você tem um medo, você começa a ter taquicardia, insônia, medo de sair do quarto. Às vezes pessoas ficam, inclusive dentro de casa ou dentro de um quarto, com medo até de ir na sala. E esse medo é um medo irreal. A pessoa fica com falta de ar, pensa que está tendo um infarto, pensa que vai morrer e não consegue sair dali. Algumas pessoas, alguns psicólogos ou psiquiatras dizem que a síndrome de pânico não tem cura. Eu diria que tem sim, mas você precisa procurar um tratamento especializado, um tratamento multidisciplinar. Qual tratamento? Você precisa procurar um psiquiatra bom e um profissional de psicologia, uma psicóloga ou um psicólogo. Seria muito bom, principalmente, você tem que saber a linha terapêutica. O psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental, TCC, que a gente chama, é muito bom para tratar de transtorno de síndrome de pânico. Ou terapeuta sistêmico, que é a minha linha, porque o sistêmico engloba também o TCC, mas a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Não deixe de procurar os profissionais, porque o psicólogo ou a psicóloga procurará te ajudar a elaborar a raiz de onde surgiu, quais foram os traumas, quais foram as angústias, o sofrimento que você passou para chegar a esse, eu diria que é o transbordar de um bocado de emoções que estão dentro de você e que você não conseguiu, ou não quis, ou não pôde elaborar na época. Por exemplo, se você tem alguém que faleceu, que morreu, e você diz assim, não, eu não vou para o enterro, porque eu vou fingir que a minha filha está viajando e está custando a chegar. É uma negação que a gente chama da realidade. Quando a gente tem um choque emocional, como a perda de um filho, de um pai, de uma mãe, de um parente muito querido, a nossa primeira reação é negar a realidade. Nós negamos a realidade. Depois, a segunda emoção é raiva. Às vezes a gente até culpa a pessoa que morreu. Como assim que você me abandonou? Como que você teve coragem de me deixar aqui nessa terra sofrendo? Aí a pessoa nega, depois tem raiva, depois vem a aceitação da realidade, vem a tristeza, vem a depressão e depois você começa a elaborar o luto. É muito importante nós elaborarmos todos os lutos, inclusive já fiz uma live com a psicanalista Letícia, que nós fizemos sobre o luto de mães que abortaram ou pais, perderam os filhos ainda na barriga, ainda no útero, não é? Esses abortos espontâneos também é um luto. E muitas mães não elaboram, porque as pessoas dizem, não tem problema, você vai ter outro filho, não tem problema. Então, toda perda você precisa elaborar. Ou às vezes a pessoa foi traída, se divorciou e não trabalhou aquela perda, porque é uma perda. Estresse de morte é 100. Estresse de divórcio é 90. Aliás, é até pior, porque você não perdeu aquela pessoa para sempre, mas você a perdeu e ela está viva, e às vezes ela está curtindo com outra ou com outro, e você fica muito pior do que se tivesse ficado viúvo ou viúva. Então, o transtorno de síndrome de pânico precisa ser tratado, pode dar tonturas, pode dar taquicardia, eu já falei sobre isso, pode dar falta de fôlego e o medo irreal, o medo, eu diria, irracional de sair de casa. Às vezes você está preso no trânsito, você fica com taquicardia, você pensa que vai morrer. Só uma pequena dica. Inspira quando você tiver com taquicardia ou com falta de ar, pensando que vai morrer. Inspira e expira lentamente 10 vezes. E também mentalize. Eu estou bem, isso vai passar, não tem nada ali, isso vai passar. E isso, às vezes, o transtorno de síndrome de pânico
vem acompanhado da agorafobia. Eu, Silvia Gerosa, tenho muito medo de altura. Quando eu vejo as pessoas perto de um precipício, por exemplo, aqui em São Paulo tem um passeio turístico que é pisar num vidro e ver lá embaixo. Jamais eu conseguiria ir nesse sky de cristal. Eu não tenho coragem. Porque quando eu vejo as pessoas perto de algum precipício ou de alguma altura, eu já fico desesperada. Eu grito, eu chamo. E isso aí é muito... Eu não consigo. E eu nem quero tratar isso, porque eu nem quero ir nesses lugares. Ele pode desdobrar-se em síndrome de pânico. Se analise, cuidado, porque esses sintomas, eu tenho síndrome de pânico. Não, procure uma psicóloga, procure um psiquiatra e veja para se tratar, porque sim, você pode ter uma vida normal. A síndrome de pânico não é o fim da sua saúde mental. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e assim que a gente tiver uma novidade, a gente já manda direto para você. E me ajuda a divulgar para o maior número de pessoas que você conseguir, tá bom?